debate numa rede social. E daí ele disse o seguinte, olha, falta de consideração, os cortes de recursos sobre o pequeno orçamento da ciência do Brasil são equivocados e ilógicos, ainda mais quando são feitos sem ouvir a comunidade científica e o setor produtivo. Isso precisa ser corrigido urgentemente. Essa é a fala do Marcos Pontes, que é ministro, né, do Jair Bolsonaro, ministro das Ciências e Tecnologias. Deixa eu conversar com o Leandro Fortes, ele já está conectado com a gente, nem tive tempo de bater um papinho com ele hoje aqui nos bastidores. Ele não está ainda com a gente, ele ainda não entrou. Então é o seguinte, pessoal, a gente vai conversar provavelmente com o Leandro Fortes sobre essa situação de Bolsonaro, essa rejeição, a maior rejeição no período democrático, desde, é claro, a eleição de Collor de Mello. E daí é muito interessante, vou repercutir com ele, inclusive, esses números da matéria que a Folha traz em relação ao Datafolha. Olha só, Bolsonaro chega então a um ano da eleição com 59% de rejeição. Já o presidente Lula, o ex-presidente Lula, tem 38% de rejeição. Mas esse 59% de Bolsonaro é maior, mas muito maior do que qualquer outro. Por exemplo, Lula, em 2002 e 2006, quando ele foi eleito, ele tinha 30% de rejeição. A maior, inclusive, rejeição nesse período eleitoral é a do próprio Bolsonaro em 2018, 44%. Todos os outros presidentes, olha, Dilma, 27, 33, FHC 17, 21, próprio Fernando Collor de Mello, 30. Então esse 59% é muito maior do que qualquer outro presidente já eleito aqui no nosso país. Inclusive 21 pontos a mais do que o próprio ex-presidente Lula nesse ano de eleição. Puxa vida. Outro fato que eu também vou querer repercutir um pouquinho com o Leandro Fortes, e vou trazer já para vocês de forma adiantada, é um vídeo que está circulando nas redes sociais de uma bolsonarista que vai até uma livraria e critica o fato de livros de lutas sociais e de pensamento progressista estarem à mostra, assim, com bastante destaque, e já os livros tidos como bolsonaristas ou conservadores, direitistas, estão um pouquinho mais ali de difícil acesso, não tão difícil acesso, mas num outro andar ali da livraria. Vamos dar uma olhada nesse livro? Vamos dar uma olhada nesse vídeo que está rodando nas redes sociais. Roda pra gente. Entra bem na entrada. E é livro, né, de pauta LGBT. E aqui a gente tem um montão de livro de esquerda. Capitalismo e Quarentena, Pandemia e Pandemônio, Governo Bolsonaro, Política para Todos. E bem no início tem o Paulo Freire já, ó, no stand dele. Aqui é um stand só de luta social, né? Sobre racismo, tudo esquerda, né? Jamil. Agora, se você quer ler um livro conservador, de qualidade, sobre guerra cultural, você tem que subir mais escadas. Aí você sobe, você anda, chega aqui, ainda tem uma fileira só de Marx. Aí aqui tem uns livrinhos que já são bem melhores, né? Com autores muito bons, inclusive. Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Luiz Felipe Olhães de Bragança. Mas só aqui em cima, e a entrada é lá. E aí, como eu falei, Marx tem uma fileira gigante aqui, bem no alto, para todo mundo ver. Quer ler Olavo de Carvalho? Você tem que vir aqui e procurar aqui embaixo, numa fileira que fica no cantinho, bem escondida. Presta atenção que essa bolsonarista, ela chama inclusive essa situação, né, de expor alguns livros e deixar outros assim em outro lugar. Ela não é uma estratégia de marketing, mas se trata da guerra cultural, né, que está sendo travada inclusive também pela livraria. Então é muito interessante a forma como ela comenta essa situação dos livros. Vocês sabem que eu li, inclusive, uma postagem no Twitter de uma funcionária dessa loja específica, dessa livraria. E ela fala assim, bom, a gente de alguma forma está deixando enraivecidos esses bolsonaristas por conta de oferecer esses livros, esse tipo de livros que mostram ali lutas sociais, que mostram o pensamento de Paulo Freire. Paulo Freire fez 100 anos nesse ano, né? Faria 100 anos, então se comemora o centenário. É claro que isso está sendo exposto por conta disso, mas é muito interessante essa reação do bolsonarismo a esses livros, como ela diz, essa guerra cultural que está sendo exposta ali no vídeo dela.
Deixa eu fazer o seguinte, pessoal, explicar para vocês. A gente teve um probleminha com o Leandro Fortes, então eu vou chamar a Karina Calife para comentar um pouquinho as notícias da pandemia aqui com a gente. Tem muita notícia, né? Teve 600 mil mortos nessa última semana. Tem mesmo essa questão do corte de 600 milhões de reais no Ministério da Ciência. Vamos conversar sobre tudo isso com ela? Mas deixo antes trazer, inclusive, os números da pandemia aqui no Brasil nesse momento. Olha, nessas últimas 24 horas foram 167 novas mortes pela Covid-19 e o Brasil completou uma semana com a média móvel de óbitos abaixo de 500, uma semana. Isso é interessante, a gente tem que refletir sobre esse número. Lembrando que sempre aos domingos o número de mortes é um pouco baixo por conta da computação que é feita da notificação do registro de mortes que é feito pelos estados, esse número sempre sai um pouquinho mais abaixo. E daí, em relação à vacinação, o Brasil chegou à marca de 99 milhões de pessoas que completaram a vacinação, ou seja, 2 doses ou aquela uma única que se basta contra a Covid-19. Isso corresponde a 46,5% da população nacional. Vamos trazer, então, a médica sanitarista e professora Karina Calife para conversar aqui com a gente. Oi, Karina, como você tá? Tudo bem nessa emenda de feriado? A Karina acho que não está me ouvindo. Karina, alô, 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 Karina não me ouve. Puxa vida, esse feriado tá pregando peça com a gente, viu? Tivemos problema com o Leandro, agora problemas com a Karina também. Já já a gente tenta conectar com ela. Olha só, quem vai nos ajudar hoje a interpretar as notícias, então eu já vou chamá-lo antes da gente conversar mesmo com a Karina, é o Fernando Brito, do Tijolaço, tá aqui com a gente já conectado. Oi, Fernando, já tá me ouvindo? Como você tá? E acho que você fechou a câmera. Não, me ouve, Fernando? Ouço. Tá me ouvindo agora? Eu te ouço bem. Agora eu tô te ouvindo também, te vendo tudo certinho. Você também, né? Um pouco avermelhado aqui, a luz aqui, eu não sei o que aconteceu com ela, que ela me deixou meio cor de abóbora, entendeu? Não, mas tá ok aqui pra mim. Tá tudo certo. Eu queria repercutir com você um pouquinho essas notícias de Bolsonaro, então, com esse maior índice de rejeição dos presidentes eleitos, né, nesse período de redemocratização, e além disso, esse choramingo dele lá por não ter podido, nem tentou, né, assistir a partida do Santos, porque sabia que não ia ser aceito, porque não tem vacina, não tomou vacina. Então, assim, essa situação de Bolsonaro nesse momento, fazendo um comparativo, inclusive, com o ex-presidente Lula, que na sexta-feira deu uma coletiva para a imprensa, e assim, a gente vê o porte de um estadista, respondendo aos questionamentos, sabendo muito bem do que está falando. Queria que você comentasse um pouquinho essa situação para a gente. Pois é, você sabe que eu, quando fui botar a imagem lá do Lula nessa coletiva, eu botei como título da foto, na hora de salvar o arquivo, eu botei assim, outro astral. Porque é uma coisa impressionante. Né? É uma coisa, uma natureza completamente diversa do que a gente se acostumou a ver na política. Entendeu? Porque a política se tornou o retrato da desesperança do povo brasileiro, e esse 59% de rejeição do Bolsonaro é a prova definitiva de que não se trata de um fenômeno digno de nota no mundo, de um povo masoquista. Não. O povo brasileiro não gosta de sofrer. Eu acabei de escrever um post agora, Thalita, nem botei no ar ainda, dizendo que cada ida ao supermercado é um comício. Porque é impressionante. As pessoas estão sofrendo na pele muito mais do que as discussões sobre se tira o controle do Conselho Nacional do Ministério Público, se corta verbas da ciência, se faz uma audiência para saber das offshore do Paulo Guedes. As pessoas estão sofrendo no quilo da batata chegando a R$6. As pessoas estão sofrendo no tomate a R$10, sem nenhuma Ana Maria Braga que bote aquele colar para chamar a atenção, nos ovos que subiram, no frango que já vi hoje anunciado a R$16 o quilo, filé. Quer dizer, isso é a vida real das pessoas. E a vida real é quem determina o processo político. O processo político não é feito nas belas análises de economistas e de analistas políticos. Ele é feito no dia a dia da população. E isso começa a bater numa área onde Bolsonaro ainda recebe algum grau
ainda que nem tanto quanto antes, de apoiamento. Quer dizer, é a classe média, é o pessoal mais idoso, que geralmente é quem compete fazer as compras da casa, né, e que tenha sempre essa... Né, nós que temos ainda a memória da inflação, né, de que uma coisa dobrava de preço de um dia para o outro, a gente tem mais referência disso. Isso vai sendo observado, e eu creio que nós começamos outro patamar de desgaste do Bolsonaro, porque nós enfrentamos um com a pandemia, outro com a CPI, esse da CPI muito mais de grau, diria eu, ideológico e moral, né? E agora nós estamos tendo a corrosão, né, do pilar da avaliação política, que é o dia a dia das pessoas. Esse negócio de dobrar de preço não é uma metáfora. Não é uma metáfora. O café que você comprava a R$10 está custando 14, 15. Hoje eu vi um anúncio até a 18. A batata, que eu falei, estava custando R$6. A coisa de um mês atrás ela estava R$2. Então, esse grau de desagregação da vida econômica, por exemplo, nós registramos um IPCA de 1,14%, segundo o cálculo do IBGE. Mas nós temos um outro dado fechado já na sexta-feira, incluindo a primeira semana do mês de outubro, da Fundação Getúlio Vargas, em que esse número vai a 1,43%. Então, isso representa, anualizado, claro que isso não pode ser medido assim, mas representaria, se todos os meses tivessem esse índice, uma inflação de 30 e poucos por cento, quase 40% ao ano, né? Isso tudo vai desgastar muito Bolsonaro. E já desgastou no seu principal projeto, que era tentar se recuperar com a distribuição desse novo Auxílio Brasil, que ampliaria o Bolsa Família em valor e em número de pessoas atendidas. Esse espaço está se extinguindo. Deixa eu fazer uma pergunta nesse meio tempo, né? Porque você fala sobre essa nova fase, então, de rejeição a Bolsonaro. Você acha que esse 59%, então, não é nem teto? Esses 59% podem aumentar? Não. O teto de rejeição ao Bolsonaro significa a população brasileira, 100, menos o bolsonarista incorrigível, que está na faixa de 17%, 18%, etc. Portanto, o grau de rejeição a Jair Bolsonaro pode ir até perto de 80%. Isso está animando, né, os pretendentes a serem terceira via. E essa é a animação deles, porque eles sabem que só teriam chance de enfrentar Lula no segundo turno de uma eleição presidencial com os votos dos bolsonaristas. É terrível que a gente tenha que dizer assim, as pessoas que se dizem opositoras de Bolsonaro contam com os votos dos apoiadores de Bolsonaro para tentar fazer frente a uma candidatura que é absolutamente inquestionável do ponto de vista do favoritismo.